Queridos amigos, bom dia. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema fundamental para aqueles de vocês que estão se preparando para um vestibular, que estão se preparando para um concurso ou que têm essa ideia de um concurso projetada para daqui a algum tempo mais e pretendem calmamente ir se preparando, enfim, para prestar essa prova no futuro e, digamos, ampliando seus conhecimentos, arregimentando informações para depois conseguir, no momento em que sai o edital de um concurso desses, fazer uma prova bem feita. Vocês sabem que nos vestibulares ou em concursos, principalmente os concursos mais qualificados, há um teste que é geralmente decisivo, extremamente valorizado e muitas vezes eliminatório, que é o teste de redação. Muitos vestibulares consistem apenas numa redação. A redação hoje está extremamente valorizada e geralmente a garotada não gosta muito de redação, porque é meio enjoado mesmo e negligencia um pouco no colégio, e os professores também não gostam de corrigir muitas redações e acabam passando por cima e não tratando o assunto com toda a intensidade que ele precisa, porque ele é decisivo. Ele tem peso 3 em todos os vestibulares, português aparece em todos os concursos públicos e nos mais qualificados com um teste de redação que é decisivo. Bem, como é essa redação? A redação mais frequente, eu diria, meus amigos, que 80% ou 90% das redações que aparecem em vestibulares e concursos são redações argumentativas. São textos dissertativos argumentativos. Eles apresentam um tema quase sempre sob forma de pergunta. Imagine, caiu recentemente aqui no Rio Grande do Sul o seguinte tema: beleza é fundamental? Colocavam-se textos de poetas, Vinícius de Moraes, que afirmava que beleza é fundamental. E aí vinha o tema sob forma de pergunta. Nós poderíamos resumir o tema nessa pergunta: beleza é fundamental? Então, meus amigos, vejam, se eu responder que sim, eu tenho uma tese. Se eu responder que não, eu tenho uma tese. E uma tese precisa ser demonstrada através, obviamente, de argumentos. Então, antes de começar a redação, eu tenho que pensar bem. Eu vou precisar de argumentos. Eu preciso de densidade, o meu texto precisa ter densidade argumentativa. Eu não vou conseguir encher aquele mínimo de 30 linhas ou 25 se eu não tiver argumentos para respaldar, para defender o meu ponto de vista. Então eu tenho que pensar antes de começar a redação. Se eu responder que sim, que beleza é fundamental, que argumentos eu vou usar? Se eu responder que não, que argumentos eu usaria? Eu tenho que pensar antes de começar, é fundamental isso, que caminho eu vou seguir. Porque se eu escolher o pior caminho, eu vou ter muita dificuldade, talvez até não consiga chegar, não consiga concluir a redação. Sem dúvida, amigos, é muito mais fácil defender a tese de que beleza não é fundamental. Porque vejam bem, o sonho de qualquer jovem, de qualquer adolescente, de qualquer adulto mesmo no mercado de trabalho, o sonho de qualquer jovem aliás, os sonhos fundamentais são dois. Ele quer encontrar uma profissão, ele quer ter sucesso na atividade para a qual ele se preparou e ele quer construir uma relação afetiva feliz. De um modo geral, 90 e poucos % das pessoas têm esse planejamento de vida, esses sonhos de construir uma relação afetiva feliz ou mantê-la, se isso já ocorreu, e sucesso na profissão. Então vamos pensar um pouquinho. Para ter sucesso na profissão, precisa ser bonito? A resposta é claro que não. Quem precisa consultar um médico, um advogado, um arquiteto, não vai consultar fotografia. Vai procurar um profissional competente. Quem precisa renovar a pintura do carro, consertar um problema na instalação hidráulica da casa, quem precisa de um pintor, um carpinteiro, não vai procurar uma pessoa bonita. Vai procurar uma pessoa que presta bons serviços nessa área. Mesmo
em profissões que aparentemente consagram a aparência física, amigos. Cantores, atores, apresentadores de televisão não precisam ser bonitos. Aí está o Faustão, aí está o Roberto Carlos, que é o rei, aí estão, né, atores extremamente bem-sucedidos que absolutamente não seriam candidatos num concurso de beleza. Então, é óbvio que não é necessário ser bonito para ter sucesso na profissão. E para construir uma relação afetiva feliz, tampouco. Nós temos amigos em quem não votaríamos se fossem candidatos a um concurso de beleza e vivem, têm relações afetivas felizes, saudáveis, digamos, estáveis, não é verdade? Nem beleza é garantia de uma relação afetiva feliz. Então, é bem mais fácil, amigos, vejam só, defender a tese de que beleza não é fundamental. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher a minha tese, escolher o meu ponto de vista. É claro que antes disso eu tenho que pensar nos argumentos que eu vou usar, porque eu tenho que preencher aquele espaço ali de uma forma coerente, bem fundamentada, com boas ideias. Então, eu preciso de bons argumentos. Então, a primeira coisa é escolher o caminho. Eu tenho que construir o meu caminho, mas eu tenho que escolher o caminho primeiro, o caminho mais fácil, o caminho mais simples. Bem, passaram-se alguns momentos e eu já escolhi. Eu vou defender a tese de que beleza não é fundamental. Agora eu vou começar a construir a minha redação. Eu já tenho o meu planejamento, eu tenho a minha mensagem, eu tenho os meus argumentos. Então, amigos, vejam, eu vou começar a redação, obviamente, pela introdução. Toda redação precisa ter 3 parágrafos no mínimo: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução a gente apresenta o tema. Apresenta o tema e se posiciona em relação ao tema. Na introdução, então, meus amigos, eu apresento o tema e vou colocar o meu ponto de vista. Vou me posicionar em relação ao tema. Bom, a minha tese será a de que beleza não é fundamental. Então, uma introdução, pessoal, muito interessante, é fazer aqui uma concessão. Uma concessão, isto é, colocar na introdução argumentos contrários à minha tese. Começar dizendo, por exemplo, que vivemos numa sociedade que valoriza muito a aparência física, que garotas bonitas escolhem seus namorados, que jovens bonitos se empregam como modelos, alguns ficam ricos e famosos. Continuar dizendo que beleza sem dúvida ajuda muito, e aí entra então o meu ponto de vista, mas não é fundamental. O poeta estava enganado. Vejam como a introdução fica bonita, porque eu estabeleço uma figura de linguagem que os poetas chamam de antítese. A aproximação de ideias opostas, o contraste, porque, meus amigos, o contraste realça. Vejam, um farol de automóvel não se vê ao meio-dia com um sol bem forte, mas se enxerga a quilômetros de distância numa noite muito escura. Então, a antítese, a aproximação de ideias opostas, é uma técnica dos grandes escritores para realçar seus conceitos. Então, eu tenho a minha tese, eu vou colocar na introdução argumentos contrários à minha tese. Repito, vivemos numa sociedade que privilegia a aparência física, jovens bonitos têm sucesso nas suas ligações afetivas, jovens bonitos têm muito mais facilidade até para arranjar um bom emprego, a aparência ajuda muito, sem dúvida e tal. Mas aí, pessoal, então, entra a minha tese contrastando. Então, sem dúvida, a beleza ajuda muito, mas não é fundamental. O poeta estava enganado. Então, vejam, eu coloco algumas concessões e logo depois eu vou terminar a conclusão colocando aquilo que se chama o ponto de vista, a minha tese, a minha mensagem. Porque, meus amigos, vejam, se alguém me fez uma pergunta, eu vou ter que responder, né?
Quem faz uma pergunta quer uma resposta. Eu não posso ficar divagando sobre o tema, tem que ser objetivo. Se alguém me pergunta se vai chover, eu não posso ficar divagando, lembrando que a chuva é fundamental, que a chuva, né, pessoal, enfim, fertiliza o solo e promove a vegetação e assim por diante. Não, olha aqui, se alguém me perguntou se vai chover, eu vou responder que vai por causa disso e tal, ou que não vai por causa disso. Enfim, quem faz uma pergunta quer uma resposta. A redação tem que ser extremamente objetiva, eu não posso ficar divagando, falando, por exemplo, nos vários padrões de beleza, que os conceitos de beleza se alteraram com o correr do tempo, que em alguns lugares os conceitos de beleza são extravagantes, diferentes dos nossos, enfim, aí eu estaria fugindo do tema, eu estaria tangenciando o tema, e obviamente a minha nota seria relativizada na melhor das hipóteses, porque poderia acontecer também que a minha redação fosse desconsiderada. Então, eu tenho que ser bem objetivo. Me fizeram uma pergunta. Então, amigos, eu respondo a pergunta. A resposta da pergunta, obviamente, é a minha tese, o meu ponto de vista. E agora eu vou argumentar para sustentar esse ponto de vista. O de que beleza não é fundamental. Então, eu vou dividir o desenvolvimento, como quase sempre se faz, em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu poderia, por exemplo, amigos, usar essa tese, defender esse argumento de que um dos sonhos mais importantes de todo jovem é ter sucesso na profissão. E ninguém precisa ser bonito para ter sucesso na profissão. Tem que ser esforçado, disciplinado, competente, talentoso, enfim. Poderíamos acrescentar o fato de que muitas profissões parecem, né, privilegiar muito a aparência física. Isso não se mostra real no momento em que a gente consulta o mercado de trabalho. Quantos atores, apresentadores de televisão, enfim, né, pessoal, jornalistas, né, enfim, gente que está sempre na frente das câmeras, na frente da tela, não é bonita, mas faz sucesso, tem bons empregos, bons salários, enfim, é até ponto de referência para os outros. E aí, então, aqui eu já posso encher um parágrafo. Lembrar esse fato de que um dos sonhos fundamentais do jovem não precisa absolutamente, né, de beleza física. Bom, aí eu faço um ponto e vou fazer um novo parágrafo. E nesse novo parágrafo, meus amigos, eu vou lembrar o fato de que outro sonho fundamental dos jovens é construir uma relação afetiva feliz, pelo menos de 90 e poucos % deles. Construir uma relação afetiva feliz. Vejam, também não precisa ser bonito para construir uma relação afetiva feliz. Muitas pessoas bonitas não conseguem se relacionar de modo estável, equilibrado. E ao contrário, muitas pessoas que até nem são tão bonitas, por serem companheiras, por serem verdadeiras, por serem humildes, enfim, por serem parceiras, conseguem estabelecer e conservar durante muitos anos relações afetivas extremamente equilibradas, felizes, saudáveis. Então, aqui eu já coloquei outro argumento. Então, vejam, beleza não é fundamental, porque se os 2 sonhos mais importantes dos jovens absolutamente dispensam ser bonito, a conclusão é simples, beleza não é fundamental. Aí, meus amigos, vem a conclusão. Na conclusão, a gente retoma a tese. Tá, amigos? A gente volta a falar, né? Volta a lembrar o nosso ponto de vista. Então, nós começamos a conclusão lembrando que ficou amplamente demonstrado que beleza, né, absolutamente não é fundamental para que sejamos felizes, para que tenhamos boas relações afetivas, para que tenhamos sucesso na profissão que elegermos. Muito mais importante do ponto de vista, né, já dissemos nos parágrafos anteriores, para ser bem-sucedido, disciplina, esforço, luta, talento. Para ser bem-sucedido numa relação afetiva, ser verdadeiro, ser sincero, ser bom, ser, né, enfim, pessoal, companheiro e não ser bonito. Aí retoma-se a tese, meus amigos, e acrescenta-se alguma coisa. Podemos colocar, por exemplo, ditados populares que afirmam que beleza não põe mesa, aí está a sabedoria popular, beleza não põe mesa, e concluímos dizendo que beleza só é fundamental mesmo num concurso de beleza.
E aí, meus amigos, vejam como ficou fácil fazer uma redação. Se a gente sabe como fazer a introdução, se a gente sabe como colocar os argumentos, se a gente sabe como retomar a tese. Eu vou discutir com vocês, vou apresentar um segundo exemplo, e eu tenho certeza que a partir do segundo exemplo, que é ainda mais didático do que esse aqui, vocês vão ver que realmente a tarefa da redação no vestibular é bem mais fácil, ou em concursos, é bem mais fácil do que a gente imagina. Imaginem, meus amigos, um texto, uma pergunta que foi feita recentemente. Havia texto sobre a poluição ambiental, sobre a superpopulação, e no final uma pergunta. A pergunta era essa: ainda é possível salvar o planeta em que vivemos? Vejam, amigos, ainda é possível salvar o planeta em que vivemos? É claro que uma tese bem mais otimista e bem mais simpática é a de que ainda é possível. Também é possível argumentar que não dá mais, que a poluição já atingiu níveis incontornáveis. Mas me parece que uma tese um pouco mais otimista, né, é um pouco mais fácil de ser defendida. Por exemplo, amigos, agora antes de começar a redação tem que pensar um pouquinho. Se eu disser que sim, que argumentos eu vou usar? Por quê? A gente pode ser um pouco mais otimista quanto à preservação dos ecossistemas, quanto à salvação do nosso planeta, que convive, como nós sabemos, com problemas ambientais bastante graves. Bem, uma fonte de problemas ambientais, sem dúvida, meus amigos, é a superpopulação. Nós sabemos disso, já somos 7 bilhões de pessoas, né? Muita gente complica. Muita gente, meus amigos, e vejam só, muita gente precisa de muito alimento, então desmatam-se regiões para plantar alimentos, para criar gado, para alimentar muita gente. Muita gente precisa de casas, então destroem-se florestas para conseguir madeira e construir casa. Muita gente, meus amigos, polui demais, muita gente contamina os lençóis freáticos, muita gente produz muito lixo, muita gente, meus amigos, enfim, muita gente produz muita gente, o que é uma consequência também indesejável, e aí multiplicam-se as pessoas e obviamente vai chegar a um ponto de saturação. Nós sabemos que em alguns países saturados, né, pessoal, demograficamente, já nem se respira com facilidade, as pessoas andam com máscaras respiratórias, enfim. Então, esse, sem dúvida, é um problema. Mas esse problema parece estar sendo esse será um dos nossos argumentos. Esse problema, o problema da superpopulação, parece estar sendo bem encaminhado. Porque hoje as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. A pirâmide parece que se inverteu. Hoje a ciência, né, pessoal, a tecnologia médica nos dá os meios para evitar que isso continue ocorrendo. No passado era mais difícil controlar o nascimento. Hoje não. Hoje nós temos operações de vasectomia, hoje nós temos, né, pessoal, preservativos em centros de saúde. Hoje, enfim, a ciência médica nos ajuda muito. Hoje, quem quiser planejar a sua família, faz, e a maioria dos casais jovens está fazendo isso. Provavelmente vocês não conhecem nenhum casal jovem que tenha 7, 8, 9 filhos, como acontecia frequentemente no passado recente. Então, esse é um sinal de alento. Vejam, pessoal, eu posso argumentar que a ciência, a tecnologia nos dá hoje os meios para evitar que a população continue duplicando a cada geração, e aí então nós teríamos realmente, né, problemas seríssimos de conservação do planeta em que vivemos. Esse seria um argumento para um parágrafo, talvez. Eu tenho que planejar a minha redação antes de começá-la, pessoal. Não se pode começar a escrever sem pensar. Primeiro a gente pensa, planeja, projeta e depois executa. O que mais? Eu posso lembrar também, amigos, vejam que um fator de poluição muito grave são as energias, as fontes de energia que se usam hoje. A energia fóssil. Não é verdade, pessoal? Pensem um pouquinho, então, não precisa ser especialista para saber que usinas de carvão, usinas de petróleo, enfim, né, pessoal, poluem extremamente o meio ambiente. Mas nós sabemos
que essas energias estão sendo lentamente substituídas por energias limpas, por energia eólica, por energia solar, energia que a gente vai buscar então, né, pessoal, nas marés, energia, né, que advém de quedas d'água, enfim, de usinas termonucleares. O álcool e o biodiesel poluem muito menos do que do que o petróleo, enfim. Então hoje nós temos, a ciência também está nos trazendo, também está nos ajudando muito a substituir energias muito poluentes por energias limpas, né, pessoal, sustentáveis e que prometem, num futuro próximo, pulmões muito mais aliviados. Esse seria outro fator, outro argumento que a gente poderia usar. Um terceiro argumento, vocês provavelmente vão concordar comigo, é o de que existe hoje uma consciência preservacionista muito maior do que a que havia no passado. No passado, as crianças matavam passarinhos, os ecossistemas, nem se pensava em preservar os ecossistemas, mas esses conceitos foram desaparecendo. Hoje, né, pessoal, hoje os jovens amam os pássaros. Hoje, mesmo em países de terceiro mundo como o nosso, existem leis preservacionistas muito severas. Nós, na cidade em que vivemos, não podemos cortar uma árvore, porque a legislação é muito severa. Existe uma consciência preservacionista nas escolas, né? Os jovens são pouco a pouco instruídos, conscientizados de que precisam preservar a flora, a fauna, o meio ambiente. Vejam, meus amigos, que a defesa de ambientes era feita num passado recente chamavam-se de os maluquinhos do Greenpeace, enfim, né? Pessoas extravagantes e tal, que não eram muito levadas a sério. Hoje, como essa tese se tornou muito popular, figuras poderosas como Tony Blair, Al Gore, políticos poderosos, né, defendem entusiasticamente essa tese, e os países vêm se reunindo em protocolos, né, pessoal, periódicos, para projetar, né, a diminuição da poluição. Enfim, vejam, a mentalidade preservacionista, pessoal, tá? Vejam, a tese, digamos, a tese preservacionista adquiriu status e credibilidade, o que não acontecia no passado. Então, isso aqui também nos entusiasma, nos estimula a ser otimistas quanto à possibilidade de preservação do planeta em que vivemos. Vejam, nós já temos aqui 3 argumentos poderosos. Podemos lembrar, meus amigos, o controle demográfico já em prática, não é um sonho, não é uma fantasia, é algo que já está ocorrendo. Os casais jovens não estão mais tendo 5, 6, 8, 10 filhos, como acontecia no passado recente. Hoje é possível fazer isso, hoje há meios que todos nós conhecemos, né, pessoal, que nos permitem, com uma certa comodidade, evitar o excesso de nascimentos. Energias sustentáveis, né, pessoal, e não poluentes ou menos poluentes estão substituindo usinas de carvão devastadoras dos ecossistemas, né? E também o fato de que a mentalidade preservacionista, pessoal, adquiriu status e credibilidade. Hoje ela é defendida pela quase unanimidade da população. Então vejam, nós poderemos projetar a nossa redação para uma introdução, um desenvolvimento em 3 parágrafos. Num parágrafo, porque os parágrafos precisam ter unidade. Na introdução nós colocaríamos o nosso ponto de vista favorável, né, otimista, e depois defenderíamos essa tese otimista com argumentos, como o de que um dos fatores de desorganização ambiental, a superpopulação, pode e está sendo hoje completamente controlado. Aí no parágrafo seguinte nós lembramos o fato de que energias severamente poluentes, que eram praticamente as únicas num passado recente, hoje estão sendo substituídas por ideias, automóveis a hidrogênio, automóveis, enfim, né, pessoal, aviões movidos a energia solar que aparecem e tal. Enfim, as grandes empresas estão investindo muito em tecnologias limpas, não poluentes, sustentáveis. Então, é outro motivo que nos estimula, que nos assegura, né, que não é fantasia ser otimista em relação a isso.
E finalmente, num terceiro parágrafo, nós poderíamos lembrar o fato de que, com o correr dos anos, a educação, a conscientização das pessoas deu a essa tese preservacionista credibilidade suficiente para que haja, e mesmo em países de terceiro mundo, uma legislação muito rigorosa que assegura a preservação, que estimula a plantar árvores, que estimula as pessoas a não consumirem energia desnecessária, a fazerem a sua parte, enfim, né? Bom, aí, meus amigos, viria depois a conclusão. Então vejam, eu já planejei a minha redação, eu já sei qual é o caminho. Eu vou defender a tese de que ainda é possível salvar o planeta. Bom, aí, meus amigos, na minha introdução, eu vou fazer, como eu sugeri a vocês, uma concessão. Eu vou admitir que há problemas ambientais muito sérios. Eu vou lembrar na minha introdução que o meio ambiente está excessivamente contaminado. Aí eu trago exemplos, porque a argumentação se faz com exemplos. A camada de ozônio que nos protege dos raios ultravioleta está parcialmente destruída. Vou lembrar o fato de o garimpo, né, pessoal, poluir os rios com mercúrio. Vou lembrar o derramamento de petróleo nos mares. Vou lembrar, meus amigos, a poluição dos rios próximos a grandes cidades. Vou lembrar a própria poluição do ar, o aquecimento global. E aí, meus amigos, depois de ir mencionando, enfim, todos esses fatos comprometedores, eu concluo a introdução dizendo que o quadro ambiental, sem dúvida, está profundamente comprometido. Aí vem a minha tese, mas não é irreversível. Mas não é irreversível. Ainda podemos salvar o planeta. Vejam como fica bonito. Nós colocamos na nossa tese argumentos contrários que conduzem o leitor, vão conduzindo o leitor a um projeto pessimista, e de repente ele se surpreende quando nós dizemos, não há dúvida de que o quadro ambiental está severamente comprometido, mas não é irreversível. Esse quadro ainda pode ser modificado, ainda é possível salvar o planeta. E assim, vejam, amigos, a nossa tese, o nosso ponto de vista vai ser a última frase da introdução. Uma concessão, então, né, pessoal, com argumentos que admitem o comprometimento ambiental e depois a tese de que ainda é possível. Uma tese, portanto, otimista, um ponto de vista otimista. Tá, pessoal? Isso aí já causa uma impressão profunda no leitor, no corretor. Ele estava sendo conduzido para uma tese pessimista e, de repente, né, tudo muda e ele, né, se surpreende com uma opinião muito bem colocada. Vejam, não é uma pessoa ingênua, é uma pessoa que sabe que há comprometimento ambiental, uma pessoa que ouviu falar de mercúrio nos rios, de petróleo nos mares, uma pessoa que está consciente da poluição hídrica próxima às grandes cidades. Enfim, quem escreveu aquela redação sabe que existe aquecimento global e tal. E apesar disso, manifesta a tese de que o quadro não é irreversível. Ainda é possível salvar o planeta. Vejam só, eu causei uma impressão forte, profunda na introdução. É claro que agora, né, pessoal, no momento em que eu provoco no leitor uma expectativa qualquer favorável, eu vou ter que corresponder. Ele está esperando agora que eu o convença. Agora o meu desenvolvimento precisa ter densidade argumentativa. Eu preciso convencer o leitor agora de que a minha tese é verdadeira. Caso contrário, a minha redação vai ficar bonitinha, mas ordinária. Aí, meus amigos, vejam, eu não vou ter consistência na minha argumentação. Aí o meu conteúdo, a avaliação do conteúdo da minha redação vai ficar muito prejudicada. Mas eu já pensei antes e eu tenho bons argumentos para sustentar a minha tese. Então eu vou colocando esses argumentos em 3 parágrafos diferentes. Vou lembrar, meus amigos, como eu já comentei com vocês, a vantagem de que hoje a superpopulação parece finalmente, né, pessoal, está, enfim, se extinguindo e nós estarmos caminhando para um rumo diferente, que é o de controle absoluto dos nascimentos.
Vou lembrar, meus amigos, o fato de que as energias fósseis extremamente poluentes de um passado recente estão sendo já substituídas, e até com bastante vigor em países desenvolvidos, né, por energias limpas, energias renováveis, sustentáveis. E vou lembrar finalmente que, graças a Deus, os países, as pessoas de um modo geral, as escolas, os adolescentes, as crianças, enfim, aceitaram essa tese de preservação do meio ambiente. Enfim, e aí, pessoal, eu tenho argumentos muito poderosos para impressionar o leitor. Bem, aí, meus amigos, eu faço 3 parágrafos de desenvolvimento, porque os parágrafos precisam ter unidade, né? Em cada parágrafo eu coloco um argumento, e vou desenvolver, vejam, o nome é desenvolvimento, eu vou desenvolver um argumento forte, um argumento poderoso. E aí vem a conclusão. Aqui, meus amigos, eu queria falar um pouquinho mais sobre a conclusão. Todas as universidades e as pessoas, as bancas que elaboram concursos públicos, afirmam, pessoal, que na conclusão a gente retoma a tese. Mas vejam, retomar a tese, pessoal, precisa ser feito com qualidade. Meus amigos, vejam, a minha tese é de que ainda é possível salvar o planeta. Vejam, eu comecei apontando o comprometimento do meio ambiente, terminei dizendo que o quadro é grave, mas não é irreversível, e aí a minha tese foi essa: ainda é possível salvar o planeta. Olhem as palavras: ainda é possível salvar o planeta. Ficaria pobre se eu começasse a conclusão dizendo, portanto, ainda é possível salvar o planeta. Vejam, meus amigos, 90% dos candidatos fazem isso. Colocam um portanto, ou por isso, no início da conclusão e repetem o que disseram lá em cima. Mas isso, vejam aí, puxa vida, o meu vocabulário está comprometido, está sendo pobre, eu estou repetindo palavras que eu já disse. Então, retomar a tese, pessoal, não significa colocar um portanto e repetir literalmente as palavras que se usou lá na introdução. Eu vou usar palavras diferentes. Lá na introdução eu disse, ainda é possível salvar o planeta. Agora, meus amigos, eu começo a conclusão, por exemplo, dizendo, tudo leva a crer, tudo indica que os nossos descendentes viverão num país infinitamente, num mundo infinitamente menos poluído e entenderam, pessoal? Ou então eu começo a conclusão dizendo, tudo indica que o apocalipse vai ter de esperar ainda algum tempo. Vejam, eu retomo a minha tese, mas não repetindo de forma banal, ingênua, né, as palavras que eu disse lá no início, antecedidas por um portanto. Isso é exatamente o que eles não gostam. Isso é exatamente aquelas fórmulas que se passam à gurizada, pessoal, mas de uma forma assim, ó, muito superficial. Não é assim que se faz, não vai ficar bonita a redação. Então, retomar a tese significa, meus amigos, retomar a ideia e não repetir as palavras que se usaram lá na introdução. Certo? Então, repito, se eu disse lá que ainda é possível salvar o planeta, aqui eu vou começar a conclusão, né, esperando que nossos antecedentes possam viver certamente num mundo infinitamente mais sustentado, mais saudável, ou então, né, pessoal, lembrando que o apocalipse indicado vai ter que esperar ainda algum tempo, certo? E aí, meus amigos, vejam, o que vai dar um certo encanto, um certo brilho para a minha conclusão é se eu colocar uma ideia a mais. Não é só retomar a tese, pessoal. Retomar a tese é uma coisa mecânica, eu tenho que colocar uma ideia a mais. Eu tenho que dizer algo que eu ainda não disse, profundamente ligado ao tema, absolutamente ligado ao tema. Por exemplo, amigos, vejam, vamos acompanhar um pouquinho, ó. Começamos lembrando o comprometimento do meio ambiente, aceitando o comprometimento do meio ambiente, para mostrar ao leitor que nós não somos ingênuos. Nós sabemos que é difícil salvar o planeta, Bom, aí colocamos a tese otimista, argumentamos de forma consistente, de forma, né, pessoal, contundente, retomamos a tese, e agora, pessoal, vejam, retomamos a tese, né? Tudo indica que os nossos antecedentes viverão num mundo muito melhor, enfim. E aí, pessoal, eu vou acrescentar, por exemplo, a ideia
de que é importante para que esse processo seja acelerado, para que esse processo que é inevitável, pode ser acelerado. Pode ser acelerado, pessoal, olhem só, se cada um de nós fizer a sua parte. Vejam que bonito, ó. Esse processo otimista, pessoal, será acelerado se cada um de nós fizer a sua parte. Fizer a sua parte, plantando e protegendo as árvores, amando os animais, não prendendo pássaros em gaiola, né, pessoal? Puxa, enfim, protegendo a fauna, protegendo a flora. Se cada um de nós fizer a sua parte, não gastando energia desnecessária, se cada um de nós fizer a sua parte, conscientizando as pessoas ao nosso redor, sem dúvida esse processo tão saudável de preservação do nosso planeta pode ser acelerado. Então essa, pessoal, é a conclusão perfeita. Aquela em que se retoma a tese. Não esqueçam, na conclusão eu tenho que retomar a tese, é assim que se conclui, retomando a tese, mas não colocando um portanto banal, vulgar ali, repetindo palavras que eu usei lá na introdução. Eu vou usar uma frase diferente, dizendo obviamente a mesma coisa. É tão fácil isso, vocês viram agora. E depois acrescentando alguma coisa, acrescentando uma ideia profundamente ligada ao tema. Vejam, pessoal, ó, eu defendi a tese de que otimista e tal, e disse que esse processo de salvação do planeta, né, é inevitável e tal, e agora eu vou dizer que ele pode ser acelerado, se cada um de nós fizer a sua parte, conscientizar as pessoas, influenciar as pessoas a fazerem também a sua parte. Vejam que redação bem planejada, bonita, consistente, fácil de fazer que ficou, amigos, ó. Agora eu sei como é que eu faço a introdução. Se eu tenho uma tese, né, pessoal, eu coloco argumentos aparentemente contrários à minha tese, mostrando que não sou ingênuo, que sei que há problemas a serem superados. E aí, pessoal, eu coloco uma tese otimista que surpreende o leitor, mas logo depois, eu já pensei antes de começar, eu vou colocar argumentos convincentes, contundentes. Então o leitor sabe que eu não sou um ingênuo, que eu sei que há problemas, mas que eu tenho soluções, que eu tenho argumentos para resolvê-los. Finalmente, né, pessoal, vem a cereja do bolo, a conclusão, retoma a tese e uma ideia nova, uma ideia que acrescenta alguma coisa. Enfim, bom, vamos conversar um pouquinho, amigos, sobre outra dificuldade, uma dificuldade frequente que aparece na redação. Nós colocamos aqui temas relativamente fáceis. Por exemplo, esse, amigos, todos nós sabemos dos problemas, né, de poluição, de aquecimento global, todos nós sabemos, conhecemos em tese, pelo menos as soluções para evitar que eles continuem ocorrendo. Esse é um problema bastante concreto, discutido, né, frequentemente, pelos meios de comunicação. Ocorre que às vezes, pessoal, aparecem redações que propõem temas abstratos. E quando o tema, meus amigos, é abstrato, geralmente é um pouquinho mais difícil encontrar a solução. É mais difícil argumentar, porque temas abstratos não são discutidos frequentemente, nós não associamos ideias a respeito de temas abstratos. Nós temos ideias a respeito de temas concretos. Qualquer jovem vestibulando saberia se posicionar e argumentar, por exemplo, relativamente a um tema concreto e da sua realidade. Cotas raciais ou cotas para alunos de escolas públicas, contra ou a favor, é bom ou não é bom. Cada estudante vai ter uma concepção, o seu conceito, e vai ter provavelmente ideias que ele discutiu, enfim e tal. Mas quando se propõe assuntos, como o tema da redação da URGS desse ano, por exemplo, amizade, veja, um tema abstrato, né, pessoal? Fica um pouco mais difícil. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre qual é a varinha mágica, qual é a possibilidade que nós temos para desenvolver um tema abstrato. Na verdade, pessoal, existe uma solução quase mágica
para desenvolver, para fazer uma bela redação, por mais abstrato que seja o tema. Vamos dar exemplos de temas bem abstratos que ocorreram em concursos ou em vestibulares recentes. Imagine, pessoal, um tema como esse, ó. A transgressão pode produzir resultados sociais positivos? Pessoal, vejam, esse é um tema bastante abstrato. Ele se torna um pouco mais difícil. Como é que se desenvolve um tema como esse, amigos? Bem, a resposta é muito simples. A sugestão quase mágica, pessoal, está aqui, ó. Exemplos. Exemplos. Meus amigos, a argumentação se faz com exemplos, porque exemplos são fatos, e o fato é o argumento mais poderoso. Se eu quiser demonstrar que a transgressão pode produzir resultados sociais positivos, eu vou construir um belo texto, amigos, com muita facilidade, lembrando de pessoas que transgrediram teses, leis, enfim, né, pessoal, e conseguiram mudar para melhor o mundo em que nós vivemos. Vejam, meus amigos, eu posso lembrar o fato de que o primeiro transgressor, um dos primeiros transgressores que se conhecem, é Jesus Cristo. Jesus Cristo transgrediu as leis romanas e judaicas e nos trouxe uma ideia de amor que era praticamente inimaginável naquela época. A história está dividida em antes e depois do cara. Vejam, ele foi um transgressor, sem dúvida. Se a gente se aproxima um pouco mais, pessoal, nós vamos lembrar o fato de que Gandhi, por exemplo, foi um transgressor. Gandhi transgrediu as leis colonialistas britânicas. Nós conhecemos um pouco da história de Gandhi, porque ela é mais recente, e acabou libertando o seu país. Meus amigos, Nelson Mandela, mais recente ainda, vejam só, Nelson Mandela também foi um transgressor. Nelson Mandela transgrediu as leis do apartheid, não é isso, pessoal? Sustentou as suas teses durante 25 anos de prisões e maus tratos e acabou trazendo justiça social para o seu país. Houve uma Copa do Mundo recentemente na África do Sul e lá estava tudo em paz, inclusive o próprio Nelson Mandela, depois de superar anos de prisão e maus tratos, um transgressor notável. Pessoal, e aí vão nos ocorrendo exemplos. Zumbi dos Palmares transgrediu as leis escravagistas, plantou a semente da liberdade. Vão nos surgindo exemplos, amigos, de transgressores na área das ciências. Pessoal, não há dúvida de que Einstein foi um transgressor. Einstein transgrediu, porque transgredir, amigos, é ir além, ó. Gredir é movimentar-se. Vejam, aí surge a palavra progredir, movimentar-se para frente, regredir, movimentar-se para trás, ré, e transgredir é movimentar-se além, é ir além, é passar, é propor novas teses, né, pessoal? Porque vejam, a lei que determina a atividade humana é a lei do menor esforço. Né? Enfim, é muito mais fácil limitar, adaptar-se, submeter-se às leis, às teses. Graças a Deus existem os transgressores, as pessoas que não se conformaram com injustiças ou enfim, né, pessoal, com carências que havia no mundo em que viviam e propuseram novas ideias, novas teses, algumas até, né, encontraram resistência feroz, mas acabaram trazendo, né, pessoal, ideias que renovaram e melhoraram o mundo em que nós vivemos. Quantos jovens, pessoal, se opuseram à ditadura hitlerista, ao nazismo na Alemanha, foram transgressores que acabaram apressando o fim do nazismo. Quantos jovens lutaram, meus amigos, contra as ditaduras latino-americanas recentes?
eles obviamente foram transgressores também. Lá na Praça da Paz Celestial, na China, jovens ficavam na frente de tanques de guerra e também ajudaram a melhorar, enfim, o clima político do seu país. Não há dúvida de que incontáveis transgressores nas mais variadas atividades, né, pessoal, trouxeram ideias novas, enfim, né? E vejam como a redação ficou muito mais fácil, pessoal. Tá? Um tema que aparentemente seria quase impossível de desenvolver. Então, exemplos. Caiu recentemente, pessoal, num concurso público, foi uma redação proposta pela Fundação Carlos Chagas, que vocês conhecem, porque é uma fundação, né, pessoal, muito competente e frequentemente redatora de concursos, enfim. Eles perguntavam, pessoal, vejam só, olhem outro tema interessante, se a paz está mais próxima. A paz está mais próxima. Meus amigos, vejam só, no primeiro momento a gente pode achar até que não, porque, puxa, vivemos num mundo, né, pessoal, criminalidade, jornais estampam a cada dia, né, homicídios, latrocínios, né, enfim, pessoal, vejam convulsão no clima político, no país em que vivemos, em outros também, né, hostilidades intermináveis no Oriente Médio, né, pessoal, refugiados na Síria. Num primeiro momento, a impressão de que a gente tem pode ser a de que a paz esteja mais distante. Mas vejam, amigos, ó, para que nós nos posicionemos assim a respeito de um tema como esse, é muito bom vocês lembrarem sempre de que é preciso ter uma perspectiva histórica. É claro, pessoal, que o mundo em que nós vivemos não é um paraíso, mas se nós retroagirmos um pouco, se nós retrocedermos um pouco no tempo, nós vamos lembrar que num passado distante, ou mesmo num passado recente, era muito pior. Imaginem, pessoal, logo que se formaram, né, o ser humano começou a aparecer e tal. Quem é que chefiava os clãs? Quem é que dominava os territórios? Sem dúvida eram os indivíduos mais impiedosos, mais brutais. Depois a sociedade foi se arregimentando, e aí a gente lembra das cidades gregas permanentemente em guerras, as crianças preparadas para a guerra, afastadas das suas mães desde tenra idade. Lembramos então a brutalidade do Império Romano, lembramos as hordas de Gengis Khan, lembramos a Idade Média, meus amigos. Vejam a Idade Média, toda a crueldade religiosa, as cruzadas, enfim, nobres corruptos, né, pessoal, reis, né, igualmente corruptos e perversos, né, como viviam os pobres, maltratados, destruídos, enfim, como a vida era muito pior no passado, como havia muito menos paz num passado distante. Renascimento, pessoal, a destruição da civilização indígena na América do Norte, na América do Sul, não é verdade? Pelos espanhóis, na América Latina, pelos americanos, lá nos Estados Unidos, a destruição das populações indígenas, a escravidão, meus amigos. Hoje se comenta que não pode haver paz enquanto haja racismo. Claro que racismo é detestável, mas no passado recente havia escravidão, não era apenas racismo. Então, e hoje, pessoal, o racismo é crime inafiançável. Então, vejam, as coisas estão, sem dúvida, bem melhores do que no passado. E aí, pessoal, nessa perspectiva histórica, vejam, me permite desenvolver o tema com argumentos, com exemplos. Eu vou lembrar, meus amigos, eu vou lembrar de exemplos históricos, passado distante, né, pessoal, cidades gregas permanentemente em guerras, a brutalidade do Império Romano, que jogava os cristãos nas feras no Coliseu, depois, né, pessoal, a Idade Média, com todos os horrores da Inquisição, pessoas hereges, entre aspas, queimados em fogueiras purificadoras, né, pessoal, enfim, né, as cruzadas, milhões de cidades inteiras destruídas, né, pessoal, crianças assassinadas em nome de Deus, né, puxa, e depois Renascimento, e agora, e até, vamos para um passado recente, pessoal, as duas guerras mundiais,
com direito a genocídio, campos de extermínio, gases venenosos, enfim, né, pessoal? Toda a destruição, 50 milhões de pessoas mortas, muitas delas assassinadas de forma brutal na Primeira e na Segunda Guerra. Mais recentemente ainda, ditaduras em países da América Latina. No Brasil e em outros países da América Latina, ela foi ainda mais feroz, na Argentina, no Chile, né, pessoal? Puxa, hoje nós vivemos democracias. Claro que temos convulsão política, que temos, enfim, mas puxa, já foi muito pior. Então, meus amigos, vejam, a perspectiva histórica vai me trazer exemplos. Eu vou lembrar, pessoal, eu vou argumentar com exemplos. Vou lembrar que a Alemanha nazista hoje é um lugar muito bom para se viver, que está recebendo refugiados. Vou lembrar que o Japão, né, pessoal, na época de samurais corruptos, a serviço de nobres corruptos, hoje é um país que vive em paz. Vou me lembrar, pessoal, da brutalidade dos vikings na Escandinávia. Hoje a Escandinávia é o melhor lugar do mundo para se viver. Enfim, e se nós pensarmos em termos de Brasil, veremos que também temos algumas razões para comemorar. Nós tínhamos uma ditadura recente, agora nós temos uma democracia. Nós tínhamos escravidão, hoje não temos mais. Nós tínhamos racismo e ainda temos, mas o racismo hoje é crime inafiançável. Então, meus amigos, vejam, nós estamos melhorando também o nosso país. Então, é muito mais fácil argumentar que a paz está mais próxima. E eu vou fazer isso, então, amigos, com exemplos. Vou me lembrar de períodos históricos, de regiões que estavam num passado recente ou num passado distante, conflagradas e permanentemente em guerra, e que hoje desfrutam, né, de uma situação extremamente favorável, pacífica, tranquila, agradável, democrática, as liberdades asseguradas, né, o pleno Estado de Direito, na Argentina, no Brasil, em muitos países da América Latina, mesmo em países africanos, não é, pessoal, bem mais atrasados, já há assim, né, já há uma certa luz no fundo do túnel, já há muitos países também emergindo para uma situação de democracia, África do Sul, por exemplo, né? Comentamos há pouco. Então, amigos, vejam, essa é a mágica para desenvolver temas um pouco mais abstratos. O exemplo. Há uns 10 ou 12 anos comentava-se que aparecera uma redação, meus amigos, praticamente impossível de fazer. Era uma tese extremamente abstrata. Perguntava-se se a esperança é importante para a realização dos nossos projetos pessoais. Vejam, a gente vai responder que sim, é claro, porque todas essas pessoas ligadas à área de motivação sabem que uma das condições para que nós tenhamos a persistência de tocar os nossos projetos adiante é a expectativa de ser bem-sucedido. Tá, mas aí deu 4 ou 5 linhas. E aí eu preciso preencher mais 30. Aí, pessoal, entram uns exemplos. Vejam, só a esperança poderia ter movido Cristóvão Colombo no Renascimento, né, pessoal, a se lançar ao mar com conhecimentos precários de, enfim, né, pessoal, de navegação e tal. Por quê? Por que ocorreu isso? Porque ele tinha, sem dúvida, a esperança de encontrar um novo continente, ficar famoso. Por que Jonas Salk, pessoal, passou 11 anos num laboratório tentando aprimorar uma vacina contra a poliomielite? Porque ele tinha esperança de salvar milhões de crianças de uma vida limitada pela paralisia infantil. Por que, né, pessoal, que Gandhi se submeteu a todos aqueles anos de sofrimento, de prisões e maus tratos? Nelson Mandela, por quê? Porque tinha esperança de libertar seu povo, de construir um mundo melhor. Aí a gente pode passar de exemplos famosos no parágrafo seguinte para exemplos anônimos. Porque os jovens que estão nos escutando ali naquela sala de aula, que prepara para um concurso ou para um vestibular, por que estão eles ali submetendo-se à monotonia, à repetitividade e tal? É porque têm esperança de realizar o seu sonho? Porque os pais colocam os filhos num colégio caro, cujas mensalidades eles pagam com muita dificuldade? É porque tem, sem dúvida, o sonho, a esperança de, num futuro, vê-los realizados, felizes, enfim. Meus amigos, vejam, né, desde as pessoas mais famosas que realizaram ideais que se julgavam muito improváveis, até cada um de nós que levanta cedo e vai
trabalhar ou vai estudar, enfim, todos nós somos movidos pela esperança de melhorar a nossa vida, de trazer mais conforto para nós mesmos e para as nossas famílias, de realizar os nossos sonhos. E poderíamos então, pessoal, lá, depois de toda essa argumentação facílima a partir do exemplo, na conclusão, retomar a tese. Mas, sem dúvida, amigos, vejam, com uma frase diferente daquela que nós propusemos lá na conclusão. Lá na introdução, na conclusão eu poderia dizer, meus amigos, que sem esperança a humanidade não teria sua história. Vejam uma frase um pouco mais impactante e bem diferente daquela que eu usei lá na introdução. Sem esperança, a humanidade absolutamente não teria a sua história. Então, amigos, essa é a varinha mágica da argumentação para quando nós tivermos um tema um pouco mais abstrato, um pouco mais difícil, certo?